agora eu vou criar uma composição do zero. Não tenho nada no banco, não tem nem os insumos, nem a composição, não tenho nada, tá? Então o que eu faço? Eu vou criar uma composição, criar item, composição analítica do orçamento. Ele vai criar, ela não tem nome, ela não tem nada. Eu vou fazer igual esse concreto, mas eu vou criar todo mundo. Então eu tenho que criar uma areia, um cimento, uma pedra e um servente. E colocar um nome. Então eu vou copiar o nome desse para economizar tempo. E eu vou criar várias vezes um insumo. Vou criar um insumo aqui. Eu tenho que criar 3 materiais e uma mão de obra, né? Então, criar um insumo é Ctrl Q, tá, pessoal? Então, tipo, ó, Ctrl Q, material, Ctrl Q, material, Ctrl Q, mão de obra. Então, aqui é o servente, que é o último, areia média, o cimento Portland, isso aqui, ó. Eu não expliquei até agora, mas tudo que está em azul aqui está dentro da composição. CP2, 32, aí a pedra habilitada 1, pedra habilitada 1. Então o que acontece? Todo mundo que está aqui não está no banco de dados. Eu fiz tudo nesse orçamento. Aí está faltando o quê? Unidade de medida. Unidade de medida tem que dar 2 cliques, ele libera. Aí você clica e você coloca a unidade e seleciona. Mesma coisa, você aperta para a direita e escolhe a sua. Aí a média, mesma coisa, metro cúbico, cimento Portland é em quilo, a pedra habilitada é em metro cúbico e o servente é em hora. Aí eu vou ter que informar meus índices. No caso eu vou colocar alguns índices aleatórios aqui e eu vou ter que colocar os preços também. Então eu vou colocar os preços 63, 38, 48, 28 e 6. Na mão de obra, como ó, é mão de obra, a unidade de medida é hora, se eu digito 6, ele põe 15,90. Por quê? Meu encargo social horista é de 165%. Para quem não sabe como fazer isso, no nosso site tem lá uma planilha que chama Cálculo do Custo Real de Mão de Obra, que ensina como fazer o cálculo. E a gente já chegou à conclusão que 160%, 170% é o custo entre o salário de carteira e o custo que você realmente paga, pagando vale alimentação, entre outros itens. Então dá uma olhadinha no vídeo lá. Então se o meu salário de carteira for R$ 1.250, tem que dividir por 220, tá, pessoal? A técnica é essa. Então tem que digitar 5,68. Então eu digito 5,68. Ele vai por R$ 15,05. Esse seria o custo total que eu tenho, tá bom? Então ó, essa composição eu criei inteirinha do zero. Então todo mundo aqui é do orçamento, não tem nada aqui. Aí qual é o problema de fazer isso? Vamos lá nos insumos. Então eu tenho a areia média aqui, ó. Tem 2 areias médias. Tem 2 areias médias, eu vou ter 2 cimentos, tá? Eu vou ter 2 pedras habilitadas, porque eu tenho 2 insumos diferentes no orçamento, ok? Então eu criei tudo do zero aqui. Agora eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou criar uma nova composição. Só que eu vou acabar usando os insumos à base própria. Então criar a composição analítica, Ctrl W. E vou fazer o mesmo concreto. O mesmo, igualzinho, tá, pessoal? Sem diferença. Vou fazer o mesmo concreto. Não tem mais porque não tem nada dentro. Então eu vou abrir aqui, aí eu vou selecionar todos esses itens, botão direito, vou copiar, aí eu vou colar dentro de 3,5, dentro de 3,5, colar, ó, pronto. Já tem, eu tenho que pôr unidade de medida, né? E pronto. Então eu estou com uma composição, agora já é uma composição feita com uma base própria. Eu criei uma composição e coloquei todo o conteúdo. Ah, Thiago, pode ser misturado? Pode. Pode sim. Ó, copiei e colei, ó. Então nessa composição tem misturado. Qual o problema de ter uma composição feita com insumos do orçamento? Ela não é enviada para o banco de dados se todos os insumos não forem da base própria. Eu posso tentar aqui processos, para a base, ó. Não é possível, pois tem itens que não são da base própria, que é o cimento Portland 2. Eu vou deletar ele. Aí agora ele manda lá para cadastrar, ok?
Vou voltar porque eu não quero cadastrar, então não tem problema, deixo lá aberto, tá? Então eu criei de uma outra forma que é composição. Tem um caso bem recorrente que acontece com instalações elétricas, que é outra forma de criar composição. Que é assim, eu importo uma lista, a gente vai ver lá na frente como que importa listas de materiais de elétrica. Então às vezes eu tenho assim, um item sintético, cujo nome dele é assim, interruptor simples em caixa 4x2. Suponhamos que eu não tenho nenhuma composição disso no orçamento, nem nada. Em elétrica e em hidráulica, normalmente a composição tem o mesmo nome do insumo. Então, qual seria o nome da composição? Seria o mesmo. Então, como o nome é o mesmo, existem dois processos que podem ser feitos. Eu vou copiar ele e colar só para mostrar. O primeiro é converter item em insumo do orçamento e falar que é material, tá? E depois converter na analítica do orçamento Ctrl 8 aqui. Aí o que ele fez? Ele cria uma composição em que o nome do insumo e o nome da composição é o mesmo. Vou fazer direto pelo Ctrl 8. Clica aqui. Ele vai converter, eu vou falar que é um material. Aí a gente vai abrir a mesma coisa. Então ele criou uma composição cujo nome da composição e o nome do insumo é o mesmo. Eu tenho que colocar um eletricista. Beleza, eu vou pegar a base prova, vou adicionar aqui o eletricista, o ajudante eletricista. Qual que é o melhor jeito de pesquisar? Percentual eletricista, porque ele já me traz os dois, porque no meio do nome tem o eletricista do ajudante e no começo eu tenho o outro. Aí eu falo assim, 0,8 horas para instalar um interruptor. Eu vou selecionar os dois, vou copiar, vou selecionar aqui e vou colar. Então pronto, eu já consigo ter. Se eu tiver uma lista de 1000, eu vou dar Ctrl 8 em cada um e vou copiar e colar os eletricistas, ou encanador, ou outro item que tiver para pôr a mão de obra. Tá? É assim que funciona. Então, a diferença de Ctrl 9 para Ctrl 8, Ctrl 9 ele só troca o código aqui, ele mantém tudo igual e troca. Então, por exemplo, converter item, Ctrl 9, fica tudo igual, trocou de 5 para 6. Tá? Quando eu tenho uma duplicada. O Ctrl 8, se eu der um Ctrl 8 aqui em cima de todos esses itens, olha o que ele vai fazer. Ele vai eliminar todo mundo e vai colocar apenas um item. O que ele está fazendo? Ele pega o nome que você clicou e joga dentro como um insumo, ok? Então é assim que funciona o Ctrl 8. Aí eu tenho como converter em insumo do orçamento, em item sintético, numa composição sintética que é muito similar a um item sintético, praticamente a mesma coisa. Então até aqui a gente já aprendeu então a manipular as composições, criar novas composições, converter algumas composições, duplicar composições que a gente fez ali com o concreto, né? A gente duplicou e enviar para a base. E estamos reforçando que enviar para a base é algo que é muito bom. Também aprender a manipular, reorganizar composições, igual aqui. Copiar e colar várias. Eu posso copiar e colar um capítulo inteiro também, isso eu não mostrei. Então Ctrl C, Ctrl V, aí o capítulo inteiro, vai com tudo. Então é muito prático. Isso é muito prático mesmo, tá? O sistema tem vontade de ser muito prático e ter muita ferramenta. O problema é que é tanta ferramenta que tem que muitas pessoas às vezes desconhecem todo o potencial. Então a gente está fazendo aqui bem detalhado para que vocês consigam tirar o máximo proveito possível do sistema. Até aqui eu fiz o básico com a base própria. Tá ok?